nosso professor emérito da Universidade Federal, fundador do Docomomo Sul e integra a atual gestão. Eu sou o Sérgio Marques, nessa gestão 2024-2025, conjuntamente com, além do professor Comas, que já foi citado, o professor Daniel Pita, que está aqui presente, que integra o conselho do Docomomo Sul, a professora Silvia Leão, não sei se já está na sala, também professora da URGS, e a doutoranda Mônica Lucy Borer, que está participando com a gente, que também participa dessa gestão na condição de conselheiro, né? Bom, eu não é por protocolo, mas é por agradecimento genuíno, né? Quero aqui publicamente destacar que esse grupo, né, acrescidos da Ana Carolina, né, que constituiu também a comissão organizadora, se envolveu efetivamente na organização do evento, que teve esses percalços que estamos enfrentando cada vez com mais frequência, né? Tivemos a enchente no meio do caminho, que foi um momento em que tomamos a decisão de fazer o evento online, já que naquela oportunidade havia uma indefinição, inclusive em relação ao aeroporto, etc., né? E essa e esse formato é um formato trabalhoso, a comunicação fica mais difícil, né? Exigiu de todos um empenho, um envolvimento importante, né? Sem o qual não teria sido possível. Então, eu agradeço muito aí o Pita, a Silvia, a Mônica, a Ana, a Comas, Mafuz, todos que contribuíram efetivamente, assim, foi de fato um trabalho de equipe, cada um, né, com o seu perfil e as suas características, né, cada um com as suas peculiaridades. Mas como equipe isso foi muito bem sucedido. Bom, eu não vou enumerar todos da comissão científica, isso está listado aí nos documentos que já foram distribuídos, estão em ordem alfabética aqui nessa imagem, né? Mas também foram importantes, né? Com contribuições, avaliações, sugestões e vão participar, né? Seguem contribuindo, coordenando mesas durante o evento. Eu fiz questão aqui, junto com o Comas, consegui resgatar algumas informações de colocar um rápido histórico dos seminários do Comomo Sul, né, que é uma filial, digamos assim, do Docomomo Brasil, que foi estruturada um pouco mais recentemente, né? O Docomomo Sul começou as suas atividades entre 2004 e 2005 e já em 2006 realizou o primeiro seminário, né? E de lá para cá, o Docomomo Sul tem sido, assim como o Docomomo Brasil, um ambiente importante para o contexto da pesquisa científica, é, toda a investigação, discussão, análise crítica da arquitetura moderna brasileira, mas no nosso caso, introduzindo, né, alguns segmentos, algumas obras, alguns episódios, alguns fatos ligados à região sul do país que até então não estavam presentes de forma sistematizada. Já no ano seguinte, o Docomomo Sul recebeu o Docomomo Brasil, foi num momento em que estávamos também, eu e o Comas, né, na coordenação do Docomomo Sul, e na sequência tivemos mais três eventos, né, que estão listados ali, todos mais ou menos encadeados com essa questão da tectônica e relações com aspectos construtivos em todas as suas dimensões, né, simbólicas, estéticas, etc. Os últimos dois do Comomo Sul foram dentro dessa temática do moderno e do reformado, né? A professora Marta Peixoto, que está aqui presente, foi a organizadora, a coordenadora desses dois eventos, onde todos participaram e contribuíram de alguma forma, né? E esse Docomomo, o oitavo seminário Docomomo Sul, Infraestrutura, Superestrutura, Cone Sul Global, de alguma maneira retoma essa linha, digamos assim, de abordagem, né, que foi realizada nos quatro primeiros eventos, nos cinco primeiros eventos, né?
No final do ano, depois o Comas, na sequência, já vai trazer outras informações. Teremos novamente, em 2025, o Docomomo Brasil, realizado em Porto Alegre de forma presencial. Eu coloquei aqui, dentro desse panorama histórico, também uma citação em relação às entidades e às instituições que, ao longo dessa jornada, né, desse conjunto de eventos realizados, tiveram também a sua relevância, né, além dos órgãos de fomento, CAPES, CNPq, né, especialmente eu citaria a Ritter dos Reis, a Faculdade de Arquitetura da Ritter, onde vários de nós atuamos, né, como professores ou na graduação ou na pós-graduação, né, só dos que estão aqui, a própria Marta, o Pita, Cláudia Cabral, Ana Carolina, eu, Mafuz, etc., né, todos tivemos algum nível de contribuição e de conexão com a Ritter, que nesses primeiros anos, né, antes de mudar a sua identidade institucional, que aconteceu mais recentemente, foi um parceiro importante, né, para a formação e para a consolidação e para a realização desses seminários no início, né? Essa é uma imagem da abertura do primeiro do Comomo Sul, quando houve uma conferência presencial do Eduardo Souto de Moura, que foi realizado lá no auditório da Ritter, projeto do Cláudio Araújo, com a colaboração do Pita, que está presente aqui. Dessa parceria e desses primeiros seminários, né, foi viável, se viabilizou algumas publicações, né, que são importantes assim para o histórico aqui do nosso núcleo, né, uma compilação, além dos anais, uma compilação de artigos, né, uma seleção de ensaios que foram representativos do que foi discutido, três deles de forma impressa, um em meio digital, que foi o último dessa série, né, Madeira, Primitivismo e Tecnologia na Arquitetura do Cone Sul-Americano, e também uma coletânea do Docomomo Brasil, realizado em 2007. É importante dizer que o Propar, né, historicamente é a sede do Comomo Sul, né, foi o ambiente de criação e desenvolvimento, né, e simultaneamente e sistematicamente manteve também produção de publicações, organização de textos relacionados a pesquisas, convênios, etc., que são muito importantes para o contexto da região meridional aqui brasileira, né? Como o Inventário da Arquitetura Moderna de Porto Alegre, feito pelo Comas com o Pinhon, a revista Arquitexto, né, que durante bastante tempo circulou em meio físico, né, sempre foi uma referência importante, mais recentemente o trabalho do Comas sobre as missões. Também um pouco dentro desse âmbito, né, entre ainda colaborações com a Ritter e mais recentemente no contexto do Propar, né, as publicações que eu diretamente estive envolvido, assim, sob o ponto de vista das minhas pesquisas, né, principalmente daquelas que têm conexão com a arquitetura moderna brasileira no Sul, que ocasionaram essas publicações e um conjunto de outras atividades, exposições, etc., dirigidas ao conteúdo dessas pesquisas, né? Uma delas, Fayette Araújo e Mugin, outra, o arquiteto Emil Beretti. Bom, vocês estão escutando efeitos sonoros especiais que não são produzidos por mim, mas pelo fato de eu morar do lado da catedral, que agora está tocando os sinos da missa das 6. Isso eu não tenho como desligar. É, bom, concluindo essa introdução, essa apresentação expandida, o tema do nosso seminário tem sim a ver com uma certa tradição, né, do que vinha sendo abordado pelo Docomomo Sul, que não deixa de estar relacionado com uma certa tradição da arquitetura moderna brasileira no Sul, relacionada à tecnologia, né, tá organizado nessas linhas temáticas que estruturam o evento, mas também está relacionado
com esse episódio do ano passado, que foi a enchente, né, que impactou de forma muito importante, né, muito traumática, eu diria, o contexto urbano, né, a sociedade como um todo, e, em particular, o nosso patrimônio histórico moderno, né? Vocês estão vendo aí imagens do edifício UFAM, né, que foi objeto de uma campanha para tentar salvar, recuperar não só a estrutura física do edifício, mas o próprio acervo físico de Fayette e Araújo, que estavam depositados lá e que foi danificado de uma forma importante, né? Esse trabalho ainda está em marcha e ainda não há um desfecho feliz, ainda não está concluído o processo. O que tem de importante em relação ao FAM, que eu fico contente de noticiar aqui em primeira mão, o FAM é uma das obras que integra a exposição Reinvenção, que vai ocupar o Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza, agora inaugura em maio próximo, no dia 10 de maio, abre para o público. É, e é uma exposição cuja curadoria foi feita por esses três arquitetos que concorreram no concurso realizado pela Fundação Bienal, né, que é a Luciana Saboia, não sei se está aqui com a gente, o Matheus Seco e o Éder Alencar. Na sequência, haverá mais informações a respeito desse evento. E um outro episódio importante também de citar nessa motivação, né, da questão da infraestrutura é outra campanha que o Docomomoçu vinha promovendo, né, em prol da preservação do edifício da Secretaria Municipal de Obras de Viação de Porto Alegre, que além da ameaça de destruição, né, de demolição pelo poder público, também foi atingido pela enchente, né? E essa semana ainda tivemos a notícia que não só o edifício, mas o acervo, né, todos os processos de aprovação de projetos, os expedientes únicos, né, que desde a década de 50 eram arquivados nessa secretaria, né, estavam lá nesse edifício e foram atingidos de maneira irrecuperável. Uma parte já foi descartada, né? A SMOV também para dar uma notícia de um evento que na sequência a gente vai complementando informações e, na medida do possível, recebendo interessados em participar. Nesse semestre é objeto de um ateliê de graduação da URGS, né, dentro dessa ideia de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e pós-graduação. O ateliê de projeto 5 nesse semestre, são 4 turmas, né? Os professores eu, a professora Cassandra, o professor Nico Palermo, o professor José Luiz Canal e a professora Mariana Jardim. Estamos organizando um ateliê experimental, promovendo a preservação do edifício, né? Acrescentando intervenções e anexos, envolvendo também o tema da habitação. Nós temos feito esse exercício conjuntamente com a Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, a professora Marta, que está aqui presente, Mara, junto com a Ana Sleide e o Diego Portas, né? A gente sempre, nesses ateliês experimentais, tem algum nível de conexão. Mais recentemente, através da Mara, uma turma de estudantes da Columbia University, que é coordenada pela professora Gália Solomonoff, passou a participar também, e nesse semestre vamos ter a participação direta e presencial do professor Marcos Tomazelli e seus alunos, né? O Marcos é o nosso palestrante de hoje, que vem a Porto Alegre. Eu coloquei ali já um cronograminha, né? Em especial, no dia 28 de abril, nós temos uma jornada de um dia lá na Faculdade de Arquitetura sobre esse assunto. Ficam desde já todos interessados em participar, podem comparecer. Vai ter algumas conferências e apresentações sobre esse tema do bairro Praia de Belas e o prédio da secretaria. Bom, concluindo a introdução expandida do Docomomo Sul, nós, na quinta-feira pela manhã,
Faremos na quarta final de tarde e na quinta pela manhã, principalmente, que folgou o horário, a abertura do outro evento que dá sequência ao Docomomo Sul, que é o primeiro seminário Docomomo Pro de projetos, onde também estamos experimentalmente fazendo um evento conectado ao Docomomo que envolve substancialmente o projeto como instrumento de produção de conhecimento, de discussão eh, e de investigação, né? Então, em relação a isso, o professor Mahfouz, nesses dias, né, na quinta-feira pela manhã, irá expor com mais vagar os objetivos desse seminário. Hoje a gente enviou um e-mail para todos, dando além, reapresentando os links, né, que todos já haviam recebido, mas acrescentando uma senha, né, que é simplesmente a palavra do Comomo, que vai dar acesso direto à sessão, seja qual for, sem passar pela sala de espera, tá? Então isso deve facilitar. Bom, então eu com isso vou passar a palavra ao professor Comas, na sequência a professora Marta, em nome do Comomo Brasil, depois a Ana Pellegrini, né, pelo Propar, e aí voltamos para o Mafuz, que apresentará o nosso convidado de hoje. Então, professor Comas, eu vou interromper o compartilhamento e te passo a palavra. Tá com o fone desligado, Comas. Deu. Alô, sim, me Sim, ouvem? estamos ouvindo. Tranquilo. Boa tarde a todos e todas. Eu tenho muito pouco a acrescentar à apresentação que o Sérgio já fez. Eu queria apenas expressar o meu contentamento, a minha alegria com a oitava edição do Seminário do Comum Brasil. Isso aí num período de uns 15 anos, né? Ou seja, já é um já está pronto, o Docomum Sul já está pronto para ser apresentado à sociedade, não há nenhuma dúvida em relação a isso. E eu só queria aproveitar o ensejo, como já foi anunciado pelo Sérgio, que está no ar a chamada de sessões para o 16º Seminário do Comomo Brasil, que vai acontecer aqui em Porto Alegre, no Centro Cultural da URGS, de 2 a 5 de dezembro, né? E essas datas agora são as datas definitivas, né? Hoje mesmo está sendo postada houve um adiamento de 15 dias em relação para garantir esse espaço e, consequentemente, também a data limite para a entrega das propostas de sessão também foi adiada. Eu espero que todos compareçam, olhem o nosso tema, que é o futuro do passado, se articula bastante bem com aquela ideia de o passado o moderno já passado e o passado no moderno, que foram objeto do nosso seminário Brasil, aqui em Porto Alegre, sobre o qual o Sérgio falou em 2008, né? Mas também, vamos dizer, se integram também com a nossa preocupação com reciclagens, reusos adaptativos, rearquiteturas, reforma, em outros termos gerais, né? Então, a chamada está no ar, e, de novo, insistentemente peço a todos que deem uma olhada e que, por favor, entende, se aventure e nada mais senão desejar um feliz seminário para nós todos. Obrigado, Comas. Professora Marta, em nome do Comomo Brasil. Oi, boa tarde para todo mundo. Eu também, muitas das coisas que eu queria comentar, o Sérgio já falou, então eu só, digamos, repetiria algumas coisas que eu acho que são importantes e muito sinteticamente, né? Eu acho legal a gente valorizar a realização desse seminário, que foi uma coisa muito complicada no ano passado, todos aqueles acontecimentos trágicos, né? E no final das contas o seminário pôde acontecer, mesmo que um pouco depois, mas eu acho que é importante a gente repetir isso, né? Ou ressaltar isso, ou festejar de alguma maneira
o fato de que o seminário finalmente aconteceu e a questão, eu acho, do acerto do tema também, que eu acho que é um aspecto bastante importante, ainda mais nessa circunstância, né? E justamente, acho que tem um timing muito legal, assim, em relação aos acontecimentos e ao fato da gente valorizar a apropriação desses assuntos sob um ponto de vista arquitetônico, né? E por fim, eu também acho bem legal este formato de ter esses dois episódios, digamos assim, né? Essa primeira parte do seminário, mais como a gente está habituado a ter, e uma segunda mais relativa ao projeto, porque isso acho que também faz parte do Docomomo Sul, né? Um pouco está no nosso DNA, assim, essa característica de sempre ter nas conferências anteriores a participação de arquitetos, né? Arquitetos, digamos assim, de ofício, e, enfim, eu acho que isso é uma característica legal, que agora assume um formato um pouco diferente, mas eu acho que é importante, ressalta essa coisa própria e específica do Docomomo Sul, de alguma maneira, acho que isso também está relacionado com o Propar, que também, né, foi fundado, como falou o Sérgio, em relação ao Docomomo Sul, pelo Comas, que está aqui junto com outros, mas que está aqui presente conosco, o Comas. E também vou repetir um pouquinho o nosso jabá, rapidamente, né? Para fazer essa lembrança em relação ao Docomomo Brasil, que também era uma outra questão complicada, né? O fato da gente ter dois eventos aqui, né? No mesmo ano, e no final das contas, né, as coisas foram se acomodando para que isso de fato pudesse acontecer, empurrado um pouco mais para o final do ano, e finalmente fechamos as datas. Enquanto estamos aqui, já está sendo divulgado isso no Instagram, já está publicado no Instagram, tanto a nova data do evento, como o adiamento do prazo limite de proposta de sessão. Então, um bom seminário para todos nós. E obrigada, Marcos, também, pela presença dele aqui. E obrigada à comissão organizadora do Docomon Sul, né? Muito bem, Marta. Obrigado, professora Ana Carolina, em nome do Propar. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu nem sei o que falar porque eu passei o último mês, como vários de vocês sabem, internada trabalhando na avaliação quadrienal do Propar, que a gente entrega hoje, né? E enquanto vocês falavam, fazendo isso também, eu já fiquei emocionada várias vezes, porque essa avaliação a gente tem que contar toda a história do programa, um pouco como o Sérgio estava fazendo em relação ao histórico do Docomomo Sul. E aí, como a Marta já falou no Comas também, ele aparece como fundador do programa, depois agora esse quadriênio a gente já apresenta ele como professor emérito. Então, essa consistência, né, da produção do programa e da repetição dos seminários e tal, ela, para nós, estou falando do nosso ponto de vista, né, do ponto de vista do programa, é muito importante. Ela ajuda o programa a se qualificar também do ponto de vista de que é um meio importante para os nossos alunos publicarem, né? A gente vê isso, a gente pega o ano que tem o Docomomo Sul, a produção do programa sobe, e suponho que quando o Docomomo Brasil, eu não estava, quando, em 2007, eu não estava nesse papel, né, de coordenar, graças a Deus, mas ah, a gente acaba se envolvendo mais também quando o evento é em casa, né? Então, também é importante para o programa do ponto de vista de produção, né? E não só em quantidade, mas em qualidade. Então, tomara que a gente tenha os próximos vários do Cumomo Sul e também incentivo, praticamente gostaria de obrigar os nossos alunos a mandarem trabalho também para o Docomum Brasil, porque isso importa não só para o sucesso do evento, mas importa para a qualificação e a avaliação do programa. E, claro, para a vida acadêmica de cada um. Então, eu espero que a gente possa seguir se encontrando nos próximos Documum Sul, mas mais em seguida que todo mundo esteja presencialmente juntos e muito mais gente ainda no Documum Brasil. Espero que todos tenham um ótimo seminário e
devolvo a palavra para o Sérgio, né? Não vou pular direto para uma FUS. Devolvo para o Sérgio. Boa noite para Obrigado, vocês. obrigado, Ana. Vamos então fazer a apresentação do nosso conferencista convidado, o professor Marcos Tomazelli, da TU de Viena, o professor Edson Mafuz, que é também um dos organizadores, principalmente do Docomomo Projeto, né, vai fazer a apresentação. Mafuz, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria dizer da minha satisfação em poder apresentar o Marcos, porque o Marcos não apenas uma relação acadêmica que nós temos entre Propar e a Universidade de Viena, o Marcos, com o tempo, se tornou um amigo de todos nós e por tudo que tem sido os nossos intercâmbios, tanto aqui quanto lá, né? Então, nós temos essa relação com Marcos Tomazelli há, no mínimo, 2 décadas. Eu me lembro que lá por 2001, 2002, a gente estava armando os primeiros contatos e intercâmbios, e de lá para cá ele tem comparecido com palestras, com seminários, trazendo os estudantes de Viena, inclusive, para eventos aqui, e tem sido muito presente, né? Nos últimos anos, talvez, o professor externo mais presente aqui no Propar. E para falar um pouco dele, o Marcos é arquiteto formado pela Universidade Técnica de Viena e doutorado também por essa universidade, onde ele dá aula e é o diretor do Instituto de Desenho Urbano, né? Além disso, e isso me parece muito importante, ele é um arquiteto que não apenas ensina e pesquisa, mas também pratica. E isso me parece bem importante e tem uma prática bastante abrangente, não apenas na área e na escala do desenho urbano, mas também com projetos residenciais, inclusive projetos menores na área do interior. Então, dá para dizer que ele tem uma prática completa em termos das escalas de intervenção, e isso certamente tem reflexo na sua pesquisa e na sua atividade acadêmica, e certamente naquilo que ele traz para nós sempre que nos visita ou nos recebe lá, porque vários de nós tiveram a oportunidade de intervir na Universidade de Viena por convite do Marcos. Então, feita essa breve introdução, eu deixo com vocês o Marcos e fico na expectativa para o que ele vai nos apresentar hoje. Obrigado, Mafuz. Professor Marcos, when you want, you can start. Okay. Thank you very much. I hope you can hear me. Thank you, Edson. Yes. And I'm also want to express my gratefulness to all the support that I received from all of you during the last weeks and months in the preparation of our huge trip to Brazil. And it's a pleasure to me to speak a little bit about Otto Wagner. You recently had an enormous exhibition in the city of Porto Alegre about Otto Wagner. Unfortunately, I couldn't be there, but I think it's more or less what we saw in Vienna a couple of years ago. So you all might have an idea about his work, and I would like to put it in the context of a developing capital of an empire at that time, and also in the context of the transformation of architectural style from the historical, the monumental architecture of the Austrian-Hungarian Empire to modernism. I would say that Otto Wagner, he was born in the 13th of July in 1841 in Vienna, was one of the most important architects in Vienna, of course, but also the pioneer of modernism in Austria. He was a very creating person. He had 7 legitimate and
illegitimate children. He studied at the Technical University in Vienna and later in Berlin, and he was influenced by Schinkel. You all might know him. So you know the atmosphere. He was working at the beginning of his professional work. He worked with Forster at made the main plan of the Vienna Ringstraße, this important urban development that took place after the breakdown of the fortification of the city. And later he's worked with Sickertsburg and van der Nul, the architects of the Vienna Opera. So he was very strongly influenced by this group of architects and by this history. I would like to share now my screen, and let's see if that works. Yes. So yeah, I tried to put it in full screen. Yes, it's okay for me now. Yes, I can see. It works. It's work. That's something. So let's continue with Otto Wagner. When he started working in Vienna, and as this presentation is mostly about infrastructure and his contribution to Vienna becoming a modern and technically well-equipped city, when he started working, the surrounding of the city center of Vienna looked like this, like a landscape. And when you see the picture on the right side, it was about 20 years later, you see the transformation of a natural embedded riverbed, totally polluted, by the way, at that time, because there was no technical infrastructure for sewage systems or anything like that. It became a very representative environment, a very architectonically articulated environment, and of course, a technically well-equipped situation. This time, the beginning of the end of the 19th century, the beginning of the 20th century too, but the end of the 19th century, when Vienna hosted the World Fair, this was a really successful period in the infrastructural development of the city. This is just one of the many examples we had at that time in first technical equipments to also integrate the surrounding forest and the surrounding landscape into the city, make it more accessible. Slight tourism oriented infrastructure started to appear. And what we see here in this map is not only that the river of the Danube started to find his new orientation and riverbed, but also a network of tramway, similar to tramway, funicular and coach railways that led up to the mountains to make it more attractive to the people of Vienna. Wagner's most important and Vienna characterizing period began in 1893 with the award-winning competition project that we see here, the General Regulation Plan for the city of Vienna. The unlimited city, this idea of an endless growing metropolis, didn't only include the architectural approach that we see in the picture on the right side, which somehow homogenized multifunctional architecture and arranged it, oriented to public spaces and important buildings, some churches or administrative buildings, but also included the infrastructural development of the city. And this, I think, is the aspect we will focus now. So what we see here are the railways. The railways at that time in the Austrian-Hungarian Empire have been privatized, or have been private investments. It's not really privatized, but private investments. And they followed their own interests. So they have not been connected, they have not been integrated. And it took about
until 2012 that Vienna received one central railway station. So that's a very recent infrastructure that we received. At that time, we had a lot of, maybe you can see the mouse, a lot of individual stations all around the city. And what you can see here in this line is the old fortification, the second fortification layer around the city, and all these infrastructures remained outside of this fortification. The idea that Otto Wagner and many engineers and many technicians at that time proposed was to integrate a kind of superstructure of railway infrastructure, combining or connecting these railway stations, these individual ends of private investments and private companies, to integrate them and to make them more exchangeable, more accessible, and more connected. This was also a strong wish by the Austrian army that lost a battle a couple of years ago in Königsgrätz against the Prussian army. And so they were aware of the difficulties they had in managing the troops and managing the soldiers and the stream of facilities at that time in the metropolis. So this was the proposal, and it ended up in a very detailed planning of different structures and different hierarchies of railway structures that work together in a very dense network. So this is a layover of tramway, train network, and the so-called Stadtbahn, this, let's say, this subway kind of fast railway system that should connect the train stations, the national and international train stations around Vienna. What we can see here quite clearly is that this infrastructure is not only a railway infrastructure, is also an infrastructure about transport facilities on the road. It is an infrastructure that means tramways and things like that, bridges, canalization, river embeddings, and also in combination with the reconstructing of the riverbed of the Danube. The Danube, as we can see in the far right corner, became a straight line digged by the machines that also constructed the Suez Canal. So it was a huge investment, only possible with the extensive use of fossil energy, sorry. And what we see here, the red line in the bottom of that plan, was an idea of Otto Wagner to change the flow of the Wien River, which is originally located here, and it's still now located here, to a more southern direction, to be able to cover to reconstruct this boulevard connecting the Empire's Palace here in the city center with the Empire's Palace in Schönbrunn, and create out of it an impressive boulevard full of beautiful and attractive architecture that is somehow following the path of the emperor when he is moving from one place to the other. So this was really a very important proposal, but it never became implemented, as we can see now. This plan shows the redesign of the riverbed of the Danube River, which shows you clearly that this situation here in the left side, where the river has been divided in two flows, one arm going close to the city center and the other one going northwards, has been changed dramatically by this very straight and direct layout of the riverbed. And of course, this was a result of many floodings and many disasters that Vienna faced, like Porto Alegre faced in the last couple of months.
And it was a very successful investment. It was very expensive, but very successful, because since then, Vienna is safe from any floodings. And this was a result of the water management that is done by a lot of installations, technical installations that have been architectonically designed by Otto Wagner. So the engineering part was, of course, done by specialists, but the architectural design and the, let's say, the overall plan has been done by Otto Wagner. What we see here are a couple of elements that manage this water flow, especially on the arm of the river that came close to the city center. And that was the necessary measurement that has been taken to make it possible that this train system could be embedded. So what we see here is the riverfront along this Danube channel, the old arm of the Danube River. And what we see here is this wall that covers the tracks of the train station, of the tramway and the Stadtbahn. What we see here is the intersection between the river, the Wienfluss, and this Stadtbahn, this train system that has been integrated. The Wien River itself, the Vienna Valley that leads from Schönbrunn to the city center, looks nowadays like this. And what we see here is a very small river that has nearly no water at all. But this summer, we hardly could avoid a huge disaster of being flooded totally, especially the whole Vienna subway system. What we can see here is the situation last summer in August, when we had an enormous amount of rain in Lower Austria with a lot of floodings. And it was a question of a few millimeters or centimeters that the Vienna subway system would have been totally collapsing. So we recognized again how important and how visionary was the approach that these people at that time installed. And the approach they followed. So the technical installation of this river bed of the Wienfluss, what we see here is right in front of the Vienna Secession. Many of you have visited this place. And this is all covered nowadays, and there is a market right over there. This, of course, has been an open riverbed and has been totally covered, and also includes the train system that approaches at a huge subway station nowadays at Karlsplatz. A very important aspect of this infrastructure of the new train system was to make it intersection free. That means that we have no barriers that allow trains to cross streets or whatsoever. It's either underground or above ground on arches, on aqueducts, or on bridges, and keeps the zero level of the city untouched. The situation here on the right side, you see the situation nowadays, and it's still working for the subway line number 6. This was done as a solution for bringing the train system to the other side of the river without interfering either the river or, of course, the street situation underneath. The opening of this infrastructure was at a period of time when in some other European cities, the subways have been constructed, like, for example, in Paris or in Berlin. In Berlin, it's also a kind of Stadtbahn, it's more above the ground, but in London, for example, London even earlier. And it was a huge discussion if it should be electrified, like you see here in front, the tramway already has been electrified,
or it should work like the trains, the national and international trains. It was mostly because of the interest of the military that it hasn't been electrified immediately, because they wanted to have it compatible with the train system that works nationwide, to be able to integrate it in the mobility of the military needs. Otto Wagner, he did the layout and he did the design of nearly everything in this infrastructural development. That means from barriers along the riverbed to the entrances of the train stations. It was nearly nothing that was without his control, and it was a long working period. So finally, I think it took him about 20 years to finish all these objects. What we can see in these presentations and in these drawings is that, of course, there is still a lot of decoration, but he's starting to become a very engineering-oriented architect. He's more and more working with the most modern technical possibilities, with steel, with concrete, with elements or with techniques that are really bringing him forward, not only in the aesthetic, but also in the management of materials and combining of materials. Beside all the technical solutions that have been necessary to install all these infrastructures, like, for example, here we see the riverbed covering, the entrance stations for the different pavilions for the train, the tramway position, the canalization as well. So a lot of technical infrastructures up to, for example, the crematorium was part of this technical aspects he took care in installing up-to-date or state-of-the-art infrastructure in Vienna at the end of the 19th century. I show a couple of original drawings and old pictures. They are not in a very good quality, but they give an impression about the way how it is designed, the technical approach, the efficiency in accessibilities, in intersections. So that's really something that is way forward to what was at that time state-of-the-art in most parts of the world. So beside that technical aspect, I think he also had a strong influence in the education of young architects. And when we later in this week hear about the Werkbundsiedlung, so he was one of the teachers of architects that took part in this project and that contributed to this. He was a professor in 1894 at the Academy of Fine Arts in Vienna. And his motto, Artis sola domnia necessitas, necessity is the only master of art, became a kind of motto for not only his work, but also for his educational approach and his idea of teaching. In 1895, he published his Manifesto Modern Architecture, which I also used a little bit for some of the drawings. And this was not only addressed to his students, but also to his critics. Because his approach, not only in the design of the urban environment, like the tramways, the city Stadtbahn, the city train, and the technical infrastructure, but also in his buildings. We had a long discussion at that time about the design of Karlsplatz, and he proposed a lot of possible solutions to work on this specific and very complicated urban neighborhood in Vienna, which is not really, also it's called a place, a Platz, it's not a piazza, it's more a landscape nowadays still.
So he was in a discussion with the very traditional inhabitants, and also, of course, the house of the emperor, the family of the emperor. And he also addressed that, of course, to his students. In this work, the architect dealt with questions of functionality and aesthetics. With the postulate, something impractical cannot be beautiful, he proved to be the pioneer of Viennese modernism. He left, for example, Secession in 1905, and that means that he could not, or he didn't understand himself anymore as an architect that has to deal with decoration, with this Jugendstil environment that he was surrounded by in the city of Vienna at that time. This is another longitudinal section. We see the train tracks above, the passage under it, the platforms, and of course the building that provides the accessibility. As I told before, it was an intersection-free installation. That means a lot of construction has been done to either dig underground or to provide these aqueducts that allow the trains to pass through the neighborhoods without touching the ground or without interfering with the traffic on the ground level. We have a look in the train stations. You see all the richness in details, but still he worked with very actual materials like these steel columns and the steel beams of the roof of the platforms, and it became step by step less decorated, more simple, more elegant from my point of view. Still, there is some decorative elements that reflect to historism and Jugendstil or Art Deco. I wouldn't say that they didn't exist anymore, but they have been more and more reduced in each step of his personal development. When we look at this very famous pavilion here at Karlsplatz, right in front of our university, we see a dramatically decorated, impressive building. But during the reconstruction of the pavilion in the 70s, when the rearrangement of the whole area by implementing the subway system took place, you could see that the construction of this pavilion had nothing to do with its appearance. So this is, at that time, high-tech architecture. It's nearly deconstructivistic architecture. No, it's really state-of-the-art in engineering. And we see the same aspects in the church that he built in a development in the western hospital facility in the west of Vienna, the Steinhof Church, which is at the very end of this arrangement of pavilions. And in this church, he also used techniques that are absolutely technology-oriented, and still they are showing an appearance of architecture that was compatible with the perception and the wishes of the people from his period of life. When I spoke about this imperial axis between the Schönbrunn and the Emperor's Palace in the city of Vienna, he also contributed to that, although it has never been built in the way he planned or proposed it, because the river also has never been relocated. But these two buildings, one of them the very famous Majolika House, they are examples of how he interpreted the appearance of the surrounding facades and the elegance of this boulevard that should connect the east and the west of the emperor's residences. Wagner's most important and I think his
most characterizing building is the Vienna Postsparkasse. Also here we see that the appearance of the building fits very harmonic into the surrounding of this historism that is around. It's well located in the Ringstraße, a very prominent place. But when we look in the details, in the sections, in the technical equipment at that time, we see a very different side of this architecture. This is a steel construction, glass covered with a very bright and enlightened counter hall, a heating system with hot air that has been used in the 50s also by Roland Reiner later, but a very efficient technological solution, a very delicate design of the details. And nevertheless, and I think this is a very important aspect, double covered courtyard that also is the main frame for the counter hall we saw here. So this is above, covering the roof level of this courtyard and keeping the whole courtyard in a kind of buffer zone between the cold or hot outside and the relevant temperature of the counter hall or the office building. I think this is a very well explaining picture that shows his change in architecture. The left side is his first villa in the west of Vienna, the Otto Wagner Villa 1. Then later it has been used by by a painter, Ernst Fuchs, expressionist. And the right side is the villa that he built for his wife. This was intended to be the widow villa. So he thought that he will die before his wife, and then his wife will live there, and has a very convenient situation. But it was the other way around. She died long before him, so this was never used on that purpose. But nevertheless, what we clearly see is that there is no symmetry anymore. The entrance is on the side. I think this started to influence also Adolf Loos with a kind of Raumplan situation in the entrance, with this simplicity of the facades. And I think it's very well explaining the change in the approach and the architectural approach of Otto Wagner. He himself also lived in a very modern building at that time. We see the bedroom on the right side, which is not that far from the pictures that we have from bedrooms in the 80s, in the 30s or 20s of the next century. And we see the sketch or the drawing of the facade on the left side, which is absolutely not connected to historism anymore, and also not to Jugendstil. So this is the beginning of modernism in Austria. And I'm really looking forward to show you a little bit more about the modernism in my next lecture when we speak about the Werkbundsiedlung. Thank you so much for your attention. Thank you very much, Marcos. Deixo o Mafuz com a coordenação de eventuais questões e perguntas. Habilitar o chat aqui, talvez. Caso alguém prefira fazer por escrito, Pois é. né? Temos? Eu- Eu vejo notas. Não, o chat está ali Tá ali o chat, tá ali o na chat. barra inferior. Então, o que nós podemos fazer é que quem quiser fazer perguntas para o Marcos pode se inscrever pelo chat. Eu não sei se aqui tem aquele recurso da mão levantada para pedir. Tem Vai também pedir. ali no reagir, do lado do chat, tem um link que é um coração. Ali tem Sim, reagir. sim, sim.
Sim. Isso dá para Pode exposição. não ser pergunta, se alguém tiver alguma observação em Silvia, não? relação ao que ele falou. Só estava testando, não tenho pergunta, não. Desculpa. O Comas ia dizer alguma coisa, pelo que eu vi. Bom, eu queria Thomas, agradecer. queres falar? Sim, eu queria agradecer ao Marcos a bela palestra e eu gostaria que ele falasse um pouco mais a respeito dessa observação que ele faz, que me parece absolutamente acurada, do entendimento da obra do Vargas como sendo uma obra que está totalmente motivada, ou que está, em boa parte, motivada pela excelência técnica, enquanto que, na verdade, a maior parte do que a gente tem como texto crítico em relação a esse período tenta, entende, jogar a obra para o lado do ecletismo estilístico. Eu acho que tem que traduzir. No, I think I You got understand? I hope so. But Carlos will tell me. Yeah. No, I think that there are two parallel worlds in Otto Wagner. There is one world that is the architectural expression, which is a change coming from historism to modernism, or to early modernism and late historism. And parallel to that, the technical development in his work, that when he started to be confronted with the necessities of the infrastructure, because then he was working together with engineers of all kinds, from water management to railway systems. He started also to implement this knowledge that he gained in the work of the installation of infrastructure into his architecture, in the construction of his roof frames, in the construction of his, for example, in the Postsparkasse, you have a mix of materials. The slabs of the floors have been made of iron, of concrete, yeah, and the separating walls between the different offices, for example, they have been easily removable. So this was flexibility that appeared much later in modernism, when we have these pilotis systems and no load-bearing walls anymore. And so this was the beginning of implementing technical solutions into the buildings, although they still appeared like, let's say, architecture that was accepted by society at that time. Did I get your question right, Carlos? I guess so, yeah. Though I do think that the historian point of view is really one-sided in favor of the stylistic explanation, instead of dealing head-on with the complex relationship that you showed so well in his work between engineering possibilities, potentialities, and architectural expression. So I think that the guy is much more interesting than what you read about him in the usual histories of architecture. Yeah, I think so too. It is because the publications about him, they focus on his architectural development. And I mean by that, the changes in decoration, the floor plans and things like that. But they do not take into consideration the technical aspect of his work. And I think was the most important changes in the architecture of that time was caused by the technical possibilities. And he took them like a swamp.
and he integrated it very fast in his work. And that's, I think, is the interesting aspect that should be discussed more. Agree. Ok. Thank you. You're welcome. Marcos, paralelamente à exposição que foi realizada aqui em Porto Alegre sobre Otto Wagner, foi realizado um seminário no Propar Mhm. sobre o mesmo tema e o Sérgio pediu que eu organizasse uma conferência sobre a obra do Otto Wagner, que eu conhecia, obviamente, mas não a ponto de ter condições de dar uma conferência. Então, tive que buscar informação, principalmente fora da universidade, que não tinha muita bibliografia sobre ele, e um aspecto me chamou muita atenção, que é o fato de que ele mesmo era o promotor de muitos dos edifícios residenciais que ele construiu em Viena. E eu acredito que essa característica do trabalho dele permitiu que ele construísse como ele queria construir. Por exemplo, um desses edifícios, Majorca House, tinha ele como promotor. Então, ele conseguia quase, eu não sei se ele vendia também os apartamentos, mas pelo menos ele era o arquiteto, o construtor e o promotor. Queria alguma observação tua a respeito disso. No, he was a kind of Trump at that time, not the no, but let's say like that. In the end of the 19th century, Vienna faced an enormous housing crisis. I will speak about that in the next presentation about the Werkbundsiedlung. So there was a real estate market that was immensely booming. And he benefited from that. He financed a lot of his experiments by the revenues that he gained from his residential buildings that he built by himself. He financed and he brought into the market. They were all on a rental basis. He never sold out the apartments, so they were all on a rental basis, and he had a permanent revenue from these investments. And I think he was also a very clever salesman and a very clever investor, because he found nice places to build, of course. Yeah, you know, the position, and the position are the three relevant aspects of real estate. So he found the nice places. He did interesting architecture for a certain clientele. All his apartments are, for nowadays, even quite luxury. They had, and now we come back to the technical aspects. They had more than just state-of-the-art facilities. All of them had bathrooms and well-equipped heating systems and so on. This was an up-level market contribution that he made. And this is another aspect of Otto Wagner that is not so much mentioned publicly. But this was something that he invested a lot of time and energy to. Afuso, o Hugo Segal, da USP, está com a mão levantada, professor Hugo. Hugo, por favor. Está abrindo a câmera. Boa tarde, boa noite. Oi, Hugo. Tua câmera está fechada. Agora abriu. Fechou. Abriu de novo. Sim. Boa noite. Boa noite, Hugo. Pelo que entendi, o professor Marcos Tomaselli entende português? Sim, eu entendo. Então eu posso dirigir. Bem, primeiro, saudações pela conferência. Eu queria fazer uma observação e uma pergunta. A observação é que, estudando um arquiteto que se formou em 1930, no Mackenzie, chama Jaime Fonseca Rodrigues, ele, na documentação, enfim,
dos seus guardados, ele fez uma espécie de Grand Tour, ainda estudante, em 1929, 1930, e ele passou por Viena. E ele tinha fotos do Posto Barcas. Ele é um estudante de arquitetura e esteve em Viena e fotografou o Posto Barcas. Isso é uma observação de que Otto Wagner estava já presente, pelo menos no Brasil, entre jovens arquitetos. No caso, ele era estudante no Mackenzie e se graduou em 1930. A pergunta Otto Wagner faleceu em 1918. Isso faz parte, eu acho que a Áustria, desculpe, e Viena tem momentos impressionantes nos primeiros 20 ou 30 anos do século XXI. E, em seguida, ou enfim, após o falecimento de Otto Wagner, houve aquele momento de Viena, chama Viena Rossa, Viena Red Viena, a Viena Vermelha, que caracteriza enfim, uma mudança, né? Não só na política, como pela arquitetura, né? A minha dúvida é em que medida, se é possível estabelecer alguma relação entre Otto Wagner, seus discípulos ou seus ensinamentos, a essa, eu diria, forte mudança que acontece em Viena, com Viena Rossa, quando se faz, o Karl Marx Hof, enfim, um conjunto de infraestrutura na habitação social, que é muito marcante, pelo menos nessa década de 20. É possível estabelecer alguma relação entre Otto Wagner e este momento da Viena Vermelha? Esta é a minha pergunta. Okay. Otto Wagner was a little bit earlier. So he died in 1918 at the very end of the Austrian-Hungarian Empire. And his students, for example, Karl Ehn, the architect of Karl Marx Hof, was a student of Otto Wagner. His students were strongly influencing the housing policies and the architecture of the housing policy of the city of Vienna in the 20s and 30s, beginning of the 30s. He himself, Otto Wagner himself, did no residential building for, let's say, the lower market. Only residential buildings that are catering to the bourgeoisie. His, let's say, the society he was living in, not to the poor. But his student did a very different approach. So most of them, not to say all of them, but most of them have been engaged later on in this housing policy of Red Vienna, and both in the settlements or in the settlers movement, that was a kind of formalization of the informal developments that already appeared in the end of the 19th century, and in the superblocks of the Red Vienna. So Adolf Loos, for example, he was in charge of this settlers movement as a kind of consulting architect. Karl Ehn was engaged in the superblocks, so all of them, or many of them, did a lot of contributions to the social housing, but not Otto Wagner. Muito Marcos, obrigado. eu me candidatei aqui, não sei se tem alguém na sequência. Não tem Não? ninguém. Tá. Marcos, eu queria fazer uma pergunta pragmática, bem pragmática. Viena, em 2024, teve uma crise climática importante, né? Pelo que eu sei, uma tempestade chamada Boris, né? Fez chover durante 30 dias, né? Uma quantidade de água impressionante, mais ou menos, numa época mais ou menos em paralelo com Porto Alegre, né? Sim. Essa é uma das razões, inclusive, de nós estarmos fazendo esse exercício conjunto, né? No momento, o aspecto mais parecido que Porto Alegre tem com Viena é o fato de que as duas alagam, né? Essa é uma condição de similitude. No caso de vocês, Marcos,
objetivamente, pragmaticamente, o que funcionou da infraestrutura da cidade e o que não funcionou num episódio agudo como esse, em termos de drenagem, sabe? I would say we had luck. It was the Danube itself, the main stream that is crossing Vienna, was far from becoming dangerous to the city of Vienna. The flood or the water capacity of the Danube flood protection system is about 30% higher than the flood was this year. The dimension is based on data that come from the 16th century. So it was not really problematic. What was problematic was the Vienna River, the Wienfluss. This is what I showed in the presentation, the picture where the water was nearly going into the subway station or into the Yeah. subway. And this was a question of centimeters. So we luckily had already built a huge sewage channel under the river in the last decades. And without that, the capacity of that channel that has been used as a floodwater system and not anymore as a sewage system, that means all the sewage went to the river without any cleaning procedures. But without that capacity, we would have flooded the tracks. And when we flood the tracks, we flood the trains, the subway stations. Mm. Because there is an inclination between let's say the situation where it was critical and the subway station in the city center, like Karlsplatz and Stephansplatz. So these central hubs that are really very low, and they are all connected, and there are no protection systems in between. So if the water would have entered on this delicate situation, which I showed, it would have had free access to all the Vienna subway tubes. And that would have been a total disaster. Oh. There was a lot of luck. And now we are, of course, improving the capacity of the floodwater protection systems, especially along this Wienfluss, along the Vienna River. Yeah. Okay, thank you. Very interesting. Mais alguém? Não tenho registro aqui, Marcos, Bom, de mais não ninguém. havendo mais observações ou perguntas, nós podemos agradecer ao Marcos e encerrar a sessão de abertura. Aí eu Bem, passaria obrigado. a palavra de novo para ti, Sérgio, para encerrar. Obrigado, Mafuz. Lembrando que o Marcos retorna, né, como participante convidado do Comomo Projeto, numa sessão onde estão o Comas, o Rui Póvoas, da Universidade do Porto, e o Jacopo, da Itália, junto com o Comas, na mesma apresentação. É outra sessão que o Mafuz vai coordenar na quinta pela manhã, né, Mafuz? É na quinta de manhã, essa sessão. Então, teremos o Marcos novamente. Então, de minha parte era isso. Não sei se o Comas, Marta ou Ana querem fazer alguma manifestação de encerramento. Se não concluímos a sessão, vou só dar um abaninho ao professor Renato Anelli, que eu vi que entrou ali. Então, E amanhã retornamos às 8h30, tá? Para a primeira sessão. Ok? Eu só queria agradecer ao Marcos pela bela performance. Muito bem. Thank you very much, Marcos. thank you from my side. It was a pleasure. And now I go to bed. Have a good Okay. night. Boa noite para ti.
Boa Boa noite, noite. pessoal. Bons sonhos. Ah, Beijos. É, tchau, tchau. Também Muito quero bem. dar um tchauzinho pro Renato, olha lá. muitas Tchauzinho. pessoas.